Então, nós vamos iniciar o nosso curso de introdução ao pensamento teosófico pela coordenadoria ou Conselho Regional Centro-Norte da Sociedade Teosófica no Brasil, como costumamos fazer anualmente, e estamos usando como base o livro A Tradição Sabedoria, que está agora na 5ª edição, de nossa autoria, com Pedro Oliveira também, pela editora Teosófica. A ideia de superar, ou de superando a contradição humana, que é o nosso tema de hoje, vem do fato de que as pessoas, às vezes, se desanimam vendo as notícias, vendo o mundo, né, do jeito que está, e se perguntando se isso terá alguma solução. Nós vivemos num mundo, independentemente da Covid, que é um fenômeno trágico, mas relativamente recente, já mesmo antes, na época que o livro foi publicado, morriam 40 mil crianças por dia de fome, ou, para usar os termos mais específicos da Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento, enquanto se gastava $1 milhão por minuto em armas no mundo. Tenho medo que essas cifras tenham piorado. Por exemplo, a Covid pode ter aumentado o número de mortes, né? Se vocês fazem um cálculo simples, para cada criança que morre de fome, nessas condições, corresponde em $36 mil que estão sendo gastos em arma. E acho que o dólar está perto de 5, isso daria uns R$180 mil, dá para comprar um apartamento, viver da renda. Né? Quer dizer que aquela criança, com certeza, não precisaria estar morrendo nessas condições se, e esse é o se, o mundo não fosse tão contraditório, porque todas as religiões falam da paz, da fraternidade, somos filhos de Deus, ou sei lá como as religiões tratam isso, as diversas filosofias, desde Platão, desde Aristóteles, para citar os casos ocidentais, buscam o bem maior, o bem do Estado. Né? Tudo deveria ser, todas essas religiões e filosofias deveriam estar buscando a melhoria da condição humana, ou, pelo menos, a diminuição do seu sofrimento. Mas quando, recentemente, vi notícia de que estão fazendo testes de drones submarinos para produzir tsunamis radioativos, aí eu fico me perguntando, sem falar na situação recente de guerra no primeiro mundo, porque é mais fácil acusar as guerras que ocorrem no terceiro mundo por ocasião da falta de instrução, da miséria, disso e daquilo. Mas, quando a guerra ocorre no primeiro mundo e corre o risco de ser uma guerra mundial disfarçada, também com ameaças ou eventuais de uso de força nuclear, a gente se pergunta o que está acontecendo. Mas, se pararem para olhar um pouco, a história da humanidade foi sempre assim. A diferença é que os armamentos ficam cada vez mais letais, a ponto de Einstein, o grande físico, ter dito, quando questionado se haveria uma terceira guerra mundial, ele disse: da terceira não sei, mas da quarta, se houver, será com lance, tacape e arco e flecha. Quer dizer, vai regredir para as cavernas. Não vai sobrar praticamente nada. Então, num espírito, acho,
semelhante, mas creio muito iluminado, a nossa ex-presidente mundial, senhora Rada Munier, da gestão anterior, ficou mais de 30 anos na função, dizia, e nós citamos no nosso, então, primeiro capítulo, A Contradição Humana, que é o tema da nossa exposição de hoje, que ela se preocupava com a questão da paz mundial. Não se pode perguntar agora se a paz mundial é uma possibilidade, pois ela é uma absoluta necessidade. Sem fraternidade, cooperação e paz, a humanidade pode cessar de existir. Vejam que essa citação, se ela morreu em 2013, é claro que foi anterior, mas, na verdade, a edição do livro, da primeira edição, é de 1980 e alguma coisa. Então, nós estamos aqui na quinta edição. Mas o quadro não parece ter mudado. Ou, às vezes, parece ter até se agravado. Se, não sei, eu estaria exagerando em afirmar. Certo? Então, é natural que algumas pessoas fiquem desanimadas ou desalentadas, o que, aliás, é o termo do primeiro capítulo da Bhagavad Gita, não é? Para quem leu, talvez, esse livro, O Desalento de Arjuna. Então, a história começa com um homem desalentado. A visão do Buda é que o despertar espiritual ocorre quando existe sofrimento. É a primeira nobre verdade do Buda. Talvez nós possamos dizer que isso faz parte da vida humana, desde as suas origens. Mas há um fato alentador. Não sei, vocês lembram de algo importante ocorrido em 1993 em favor da evolução da humanidade? Quando eu faço essa palavra, geralmente há um silêncio. Salvo alguém já ter lido o livro antes, e mesmo assim pode ter esquecido. Mas se criou a União Europeia. Pela primeira vez na história da humanidade, a Europa foi, de alguma forma, pacificada. Pelo menos no início eram 12 países, hoje já são mais de 27. Às vezes parece que um entra ou sai, mas é um número significativo. E dirão alguns, bem, mas sempre foi assim. Algumas porções da Europa foram unificadas, seja por Alexandre o Grande, da Macedônia, ou por Júlio César, ou por Carlos Martel, ou até mesmo Napoleão, Hitler e Stalin unificaram grandes extensões da Europa. Mas sempre pelo uso da força. Pela primeira vez, e me corrijam se eu estiver errado, na história da humanidade, que se tenha notícia, inicialmente 12 países e hoje quase 3 dezenas, se unificaram pacificamente. Também me lembro quando diziam que isso ia ser só um acordo de passaporte, até que surgiu o euro. Quando apareceu uma moeda comum, aí produziu impacto. Produziu mais impacto quando o narcotráfico começou a preferir o euro ao dólar. Bom, aí é sinal de que a moeda está consolidada. Vocês me desculpem o realismo dos exemplos, mas a humanidade tem sido muito contraditória, a tal ponto que o livro começa com uma citação já anônima, como um adágio latino: errare humanum est. Errar é humano. E a prova, sei lá, da existência de Deus ou de uma
inteligência criadora, ou sei lá que nome nós vamos dar a isso, oferecida por Platão e Aristóteles, era de se olhar uma noite estrelada, suponho sem nuvens, não é? Porque, embora a ciência diga que surgiu do acaso, de uma explosão original, eu, particularmente, tenho dificuldade de entender esse pensamento contemporâneo, e me corrijam se eu estiver errado também, mas como que de uma explosão as coisas se organizam sozinhas, quando até existe a teoria da entropia, que as coisas tendem, ao contrário, a se desorganizar. Então, já começa de uma explosão e daqui a pouco tu tens uma galáxia. Então, algo não está exatamente coerente com os fatos. O cosmos, na visão grega, é organizado. Quem estuda ecologia, os reinos animal, vegetal, percebe uma evolução na natureza. O único problema é o ser humano. É essa a nossa reflexão. O universo é organizado. Não há problemas com o universo e a natureza. Há problemas com o único ser que é capaz de interferir em tudo isso. Graças a Deus, apenas talvez na escala do nosso próprio planeta. Não sei se já estamos conseguindo perturbar o resto do sistema solar. Estamos jogando algum lixo também já além da estratosfera e estamos querendo tomar a Lua e Marte, mas eu acho que, por enquanto, a proporção é pequena. A pergunta é, por que o ser humano é tão contraditório? E se há um caminho para a superação disto? Esse é o ponto inicial da nossa investigação. E o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que, se há uma contradição, deve haver dois polos. Porque se o ser humano fosse apenas um animal, esse é um argumento que me parece lógico, me corrijam também se houver algum erro maior. Mas deveria, então, ele estar satisfeito quando está satisfeita ou estão satisfeitas as diversas funções fisiológicas. Eu costumo dizer ser difícil explicar para o cachorro do Elvis Presley por que o dono dele se matou se a geladeira estava cheia, a vida estava ganha. A minha esposa, que é um ser mais prático, já disse que o meu exemplo está démodé. Mas é só trocar pela Amy Winehouse, ou pela Whitney Houston, ou pelo Michael Jackson, e vai ficando. Mas que toda semana a gente tem notícia de alguma celebridade que não está muito satisfeita ou fez não sei o quê, quando não até se suicidou. Esses casos que eu citei são trágicos, porque pessoas que conquistaram o mundo morrem afogadas na própria banheira, em overdose de cocaína, cercada de Grammys e torneiras de ouro na sua banheira cheia de sais e sei lá que outras especiarias. Então, tudo que o mundo tem a oferecer não foi suficiente para preencher essas pessoas, enquanto que o cachorrinho talvez esteja mais satisfeito. Então, nós temos que perguntar, o ser humano que se pretende, muitas vezes, o pináculo da evolução, pelo menos assim eu li em algum lugar nos livros de biologia, que contradição, que pináculo é esse, que grande conhecimento o ser humano tem, que ele é seu maior inimigo? Ou assim parece?
Segundo o conceito de biologia, inteligência de uma espécie é a capacidade que ela tem de sobreviver aos desafios do meio. Mas se depender disso, o ser humano é que cria os seus maiores obstáculos, então o ser humano seria a espécie menos inteligente do planeta. Então, nesta reflexão, nós vamos chegar à conclusão, talvez, do Buda, que mais valioso ou valoroso não é o homem que vence a milhares de homens em batalha, mas sim quem a si mesmo vence. Porque é o ser humano que cria os problemas para si mesmo. Hoje, a nossa maior dificuldade não são vulcões, terremotos, tigres ou leões, é o próprio ser humano, a sua própria ameaça. Então, acho que é uma reflexão válida começar um curso de introdução que se pretenda do pensamento teosófico pelo verdadeiro problema, que é a contradição humana. E, claro, quem quiser, eu me convenci ao longo dos anos, dando palestras há décadas, de que uma palestra, quando muito, pode despertar um entusiasmo passageiro. Mas, por isso, eu acho oportuno baseá-la num livro que a pessoa possa acompanhar depois, voltar a refletir, porque há o risco, como dizem o ditado popular, de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Acho que não é o caso aqui. Pessoas estão sacrificando a sexta-feira à noite, Dia Internacional de muitas atividades sociais, não é? Para não entrar em detalhe. E suponho, então, tem algum interesse especial no tema. Estamos já acostumados a conviver com erros humanos, ou, em outras palavras, com as contradições dos seres humanos. Os filósofos, desde tempos imemoriais, bem como todas as religiões do mundo, falam de fraternidade e de paz, e, no entanto, além das absurdas guerras por grupos religiosos fanáticos, pretende justificar-se matando em nome de algum conceito de Deus, corre-se o risco de guerra atômica que exterminaria a raça humana. Nem precisamos entrar em toda a página de tragédias aqui. Deixo vocês... por exemplo, entretanto, enquanto os sistemas de direita e esquerda justificam-se reciprocamente empilhando bombas, e os terroristas ficam a justificar sua covardia com ideais de justiça, o mundo agoniza. A pessoa resolve ser terrorista e morrer por uma causa de justiça, de um mundo melhor, e defender não sei o quê. Mas ela mesmo estão causando caos. E tem gente que aposta no caos para melhorar. Então, umas coisas assim, eu confesso ficar um pouco confuso. O que eu queria lembrar é que, se não houvesse esses partidarismos, de ismos para cá e para lá, só o dinheiro que se gasta em armas resolveria o problema da fome no mundo inteiro e sobrava para a educação e saúde. Era só uma questão de fraternidade. E esse é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, a fraternidade universal. Então, há uma proposta aí, além dos partidarismos e das divisões, de pararmos para pensar que o partido é uma coisa que só pensa em si mesmo, é uma parte, não está preocupada com o todo. E, por isso, a sociedade teosófica, nesse ponto, é, via de regra, apolítica. Há explicitamente a intenção de não se ingressar em temáticas, pelo menos de política partidária ou nacional, como Blavatsky explicita na Chave para a Teosofia, que é um livro que eu posso também recomendar como introdutório e válido.
Mas a questão toda, enquanto isso, a ciência e a tecnologia, lastimavelmente atreladas a interesses políticos, estão hoje a construir bombas atômicas tão poderosas e fazem daquela que destruiu Hiroshima na Segunda Guerra Mundial um brinquedo para criança. Eu soube de um atol aí nos Estados Unidos, ou sei lá como é que se chama, as Ilhas Marshall, e fizeram alguns testes, e a população está com câncer generalizado e tal. Dizem que até o John Wayne, por causa das filmagens que ele fazia no Novo México, acabou desenvolvendo a doença nas filmagens, porque lá era outro campo de teste. Então, não satisfeito com já a tragédia ocorrida em Hiroshima, afinal, o ser humano parece que não aprende. E agora estão ameaçando lá, na Europa, a usar essas coisas. Então, o que eu posso dizer? Mas Sócrates e Buda já há tanto tempo consideravam o autoconhecimento como de fundamental importância. Porque se o ser humano é contraditório, se o ser humano não se satisfaz com as funções fisiológicas satisfeitas, como um animal, sei lá, um cachorrinho, um porco, o gado, fica lá ruminando, muito satisfeito, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Por que o ser humano não consegue estar satisfeito quando a geladeira está cheia? Não vou entrar na questão dos que estão passando fome, que eu tentei já resolver teoricamente, era só terminar o problema do armamento, que a fome estava resolvida. Transformar armas em arado. Dá para fazer as contas e ver que esse, então, seria um problema resolvido. Aliás, eu fiz as contas a grosso modo para você. Então, o problema não é exatamente esse, é o ser humano. E ele precisa se conhecer. Quando Sócrates, usando o dístico do Apolo Délfico, não é? A coluna, as duas colunas diziam: homem, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. A clássica é Antipos Gnotcelton, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Não sei se a outra não é tão difícil também. Parece simples conhecer a si mesmo. Mas lá diz: e então conhecerás o universo e os deuses. Então, parece que se nós vencermos a nós mesmos, como citamos o Buda há pouco, se abre uma porta extraordinária, porque o outro polo da animalidade seria a espiritualidade. Alguns preferem, talvez, um termo mais brando ou intermediário, chamar de fraternidade universal. Mas é o predomínio do bem no ser humano, e não da sua parte animal destrutiva, quando às vezes até parece que os animais são menos destrutivos do que o ser humano. Então, não sei se estaria eu incorrendo em algum erro para com eles. Eu arriscaria dizer que, por causa do desenvolvimento da mente, o homem pode deturpar os instintos e tornar-se mais animal do que os próprios animais. Os animais matam, por exemplo, por instinto, mas só para comer ou para sobreviver, seja o caso do predador ou da presa. Também vão procriar na época do cio. O ser humano está desviando as funções mais naturais para outras utilizações que não são as da sobrevivência da espécie ou do indivíduo. E não percebe que estão indo contra as leis da natureza que dizem alguns querer defender. Então, se isso não é contraditório, o que será? Se nós nos tornamos, volto a dizer, mais animais do que os próprios animais, nós estamos deformando alguma coisa que é própria da harmonia da natureza.
e insisto em dizer que é o ser humano o problema. Eu arriscaria dizer que é o egoísmo humano o problema. Mas, segundo certas filosofias do Oriente, e também do Ocidente, como citei Sócrates, poderia citar Buda, Shankara, Platão, que a ignorância é a causa do mal, mas não uma ignorância qualquer, podemos dizer o mesmo de Krishna na Bhagavad Gita, a vidya, a falta de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, Atma Vidya. Não é? Então, se eu não compreendo como a mente funciona, eu crio problemas com a própria mente, que deveria ser, talvez, o caminho da solução. Se nós pegamos um instrumento que nós não sabemos usar, nós colhemos as consequências do mau uso. Eu sei de um caso que muito me surpreendeu, não sei se vocês se surpreenderiam também. Uma senhora que fazia a limpeza deixou cair o seu celular dentro do balde e chegou para um amigo meu que trabalhava, acho, na Anatel, e disse: olha, o meu celular não está mais funcionando. Ele disse: mas o que aconteceu? Não, é que o celular caiu no balde. Então, é só uma questão de secar? Pois eu pensei assim. Aí eu pus ele no micro-ondas e botei para secar. Então, a gente tem que sentir graças a Deus, não explodiu tudo. Né? Porque nós temos hoje uma tecnologia em que as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Certo? Então, a ignorância continua a mesma, a tecnologia vai aumentando e nós vamos acabar nos destruindo. Porque antes, volto a dizer, era lança, atacar, arco e flecha. Mas se o poder do armamento vai aumentando e a ética e o autoconhecimento não crescem na mesma proporção, aí nós vamos extinguir a humanidade. Eu vou ter que voltar à frase de Radha Mounier. Então, não é mais possível simplesmente dizer sempre foi assim. De fato, sempre foi assim. Mas ou o ser humano se transforma ou ele destrói a si mesmo. Porque a letalidade está aumentando cada vez mais. Nem vamos entrar na discussão de guerra biológica, de se o vírus escapou ou não do laboratório, que aí, então, vai piorar muito. Prefiro deixar como está, a gente faz de conta que não viu nada e continua na nossa reflexão filosófica aqui, certo? Mas há suspeitas graves do que está acontecendo. E, portanto, só aumenta a urgência de alguma coisa transformar o ser humano. Quem sabe a própria pressão das circunstâncias tem a intenção de produzir um despertar. E é isso que diz o Buda, que só quando o sofrimento chega a um certo ponto, a vida espiritual começa. Essa é a primeira nobre verdade do budismo. O budismo também sustenta o problema dos hábitos. É a mesma questão de Sócrates. Nós criamos uma segunda natureza. A pessoa fuma uma vez na adolescência, em geral, e sai tossindo. Mas ela quer mostrar que já tem maturidade, que ela é mais forte que aquilo, que ela vai ser aceita no mundo dos adultos. Sei lá qual é o problema que leva uma pessoa a mergulhar no cigarro pela primeira vez, e apesar de tossir, de notar que é ruim, porque na primeira vez o corpo rejeita. Mas o que acontece quando a pessoa força o corpo contra a sua natureza? O corpo, daqui a pouco, se vicia. O meu mestre de obra, quando eu trabalhava no engenheiro, dizia: já estava fumando 5 carteiras por dia, eu fiz todas as contas do salário que ele gastava, do mal que ele fazia para o pulmão, de que ele estava passando o alcatrão, que normalmente ele passava na viga de fundação, para impermeabilizar, ele estava passando, era no pulmão dele.
Aí, depois que eu expliquei tudo, fiz as contas, botei no papel, ele disse, doutor, mas depois que vicia, aí eu fiquei numa situação difícil. Então, o vício vira não é? Uma segunda natureza que luta contra nós. A pessoa quer se livrar do vício e, às vezes, não consegue. E eu estou pegando o exemplo brando, que é o cigarro. Que se eu entrar pelo álcool ou pelas drogas, as consequências são de uma morte muito mais acelerada. Quando eu era mais garoto, havia assim uma ideia de que a pessoa deveria experimentar para ver como é que era. E depois talvez rejeitasse e não gostasse. Não se pode nem raciocinar nisso hoje em dia, porque há drogas que viciam já na primeira dose. Então, vejam que a situação, se nós não desenvolvermos discernimento, que é a primeira qualidade da tradição do Vedanta, e formos deixando que os vícios nos invadam, a situação fica muito grave. Cada vez com menos idade, a pessoa tem que ficar esperta. Ela tem que desenvolver essa qualidade de separar o bem do mal, o que ajuda a sua evolução e o que leva à morte ou uma qualidade de vida destrutiva. Então, eu vou voltar ao argumento. Se nós fôssemos apenas animais, nós estaríamos satisfeitos com a satisfação das funções fisiológicas. Mas Blavatsky diz que a meditação é o anseio do ser humano pelo infinito. Está lá no glossário teosófico. Também os diversos autores e sábios citados sustentam que a reflexão e a meditação são o caminho da libertação do ser humano. Porque se é com a mente que o ser humano cria seus problemas, é com a mente que ele terá que vencer. É de extrema importância que se encontre a causa do mal. E todos esses autores convergem. Eu estou falando autores de um modo geral, mas são santos, são sábios. Eu poderia citar Buda, Shankara, Krishna, Patanjali, o fundador do yoga, usam a palavra avidya, que é uma palavra sânscrita, que quer dizer ignorância, mas não a falta de erudição apenas, não é um problema de analfabetismo, porque aqueles que criam as bombas atômicas são cientistas muito bem letrados. O problema é uma ignorância com relação à essência do ser humano. Quando o Dalai Lama dizia que nós somos oriundos da compaixão, pode parecer estranho, mas é fato. Porque ele argumentava, e eu estava vendo isso na sede da Sociedade Teosófica na Índia, em 1991, no centenário da morte da Blavatsky, ele deu uma palestra para nós. Porque, então, algumas décadas antes, ele tinha sido bem acolhido na sociedade quando ainda não era famoso. Então, ele tem uma afinidade com o nosso trabalho. Ele dizia que nós somos todos frutos da compaixão, e podemos lembrar aí recém do Dia das Mães, porque, diferentemente de um animalzinho, eu vi outro dia também uma girafinha nascendo, então, na TV, ela já cai de uma altura, a mãe é alta, não é? Mesmo se agachando, a coisa ainda é significativa. Por isso nem precisa do tapinha, porque já é um tapão. Né? Mas, em meia hora, o bichinho trêmulo ou não está nas quatro patas, está de pé. O ser humano leva 6 meses para engatinhar e 1 ano para ficar de pé. Então, se ele é deixado à natureza, ele não sobrevive. Aliás, eu me apavorei quando descobri na minha filha que me explicaram que levava 3 meses para segurar o peso da própria cabeça. Eu digo, mas não é possível.
Aí tu seguras aquele serzinho, parece que vai desnucar ele. Citação de que a coisa não se mantém sozinha. Essa fragilidade absoluta que a gente sente quando tem uma criança pequena mesmo nos braços, é a que aludia, eu suponho, o próprio Dalai Lama a dizer que nós somos frutos da compaixão. Ou a nossa mãe, ou o nosso pai, ou alguém que substituiu essa função, nos trouxe até a idade da autossobrevivência, autossuficiência, sei lá como vou chamar, essa autonomia. Ou então vamos ter que apelar para a história do Mowgli, que foi educado pelos lobos. Alguém vai ter que fazer o papel, porque o ser humano sozinho não sobrevive aos primeiros meses da sua vida. Então, o argumento de que toda a humanidade veio da compaixão é sólido. Mas ele dizia, se depois nós esquecemos da nossa origem, aí é outro problema. O Platão já dizia que o problema do ser humano é que ele esquece. Mas dizia que há, por isso, uma ignorância, que é a causa do mal. Então, se nós conseguimos diagnosticar até o que o Buda disse sobre o sofrimento ser causado pela ignorância, pois que o primeiro nidana é a avidya, mas em instância mais derivada é o desejo. O desejo já é fruto da ignorância. A gente enxerga mais o desejo, mas tem menos capacidade de perceber que há uma ignorância por trás do desejo e das suas consequências. Então, nós poderíamos incorrer nas mais diversas escolas filosóficas, mas elas estão pondo o diagnóstico do ser humano na ignorância. E eu acho que o Cristo, se tomamos de forma imparcial a passagem em João 8,32, e me corrijam se eu estiver errado, conhecereis a verdade vos libertará, é uma falta de conhecimento da verdade, portanto, ignorância, a causa do problema da escravidão, a matéria, a submissão às condições ambientais, não sei como vou interpretar o domínio da matéria sobre o espírito. Se o ser humano não tivesse um espírito, ou o que Blavatsky chama de um anseio pelo infinito, ele teria que estar satisfeito com a satisfação das funções fisiológicas. Então, eu acho que o ser humano é difícil de satisfazer, e essa é a primeira nova verdade do budismo. Seria um neologismo em português, insatisfatoriedade. É difícil traduzir dukkha. Não existe palavra em português para isso. Em geral, botam como sofrimento, mas não fica claro que tipo de sofrimento. Assim como traduzir avidya por ignorância, é questionar que tipo de ignorância. É uma falta de conhecimento de como a mente funciona. Então, vamos tentar imaginar, ainda que pelo viés materialista, o que a ciência concorda hoje em dia, que nós temos sulcos neuronais, caminhos, como se pudéssemos comparar o cérebro como se fosse um circuito nervoso, mas comparando com um circuito elétrico. Então, se uma descarga elétrica vai sempre seguindo o mesmo caminho, precisam até dissipadores de calor. Antigamente, a gente tinha que botar aquelas capas nos transistores, para eles não queimarem, nas placas para dissipar o calor. Porque se sempre o mesmo circuito é reutilizado, ele fica eletricamente estimulado e tende a atrair nova passagem. Então, se não fosse a movimentação da atmosfera, o raio cairia sempre no mesmo lugar. O que salva a gente disso é que os átomos mais ionizados estão ao sabor do vento e mudam sua orientação. Aí dizem, não cai
dois raios no mesmo lugar. Não, ela pode não seguir a mesma trajetória, mas eu não ficaria perto do para-raio no meio da tempestade. Mesmo que já tivesse um, pode cair outro. Ele pode seguir outra trajetória, mas... Então, eu estou querendo dizer que o cérebro, sendo repetidamente estimulado numa mesma direção, tende a criar um campo de sulcos neuronais que fica mais estimulado que o resto. E nós chamamos isso hábito. Só que, se esse hábito for destrutivo, ele fica talvez mais forte do que a vontade do ser humano sobreviver, ou pelo menos entra em conflito com essa vontade, se a morte não é iminente. E aí nós temos a contradição do vício, que vai matando a pessoa aos poucos, com a vontade de sobreviver, que quer evitar a morte. Mas se vocês olharem, o vício é contraditório à sobrevivência. Eu acho que eu não preciso demonstrar isso. Mas porque um tem medo, talvez, de uma serpente que tem veneno, ou de um abismo onde cai e morre, aí o efeito é evidente e instintivamente reconhecido como perigoso, mas quando o veneno entra aos poucos, nos diversos vícios, aí a pessoa parece que não acorda. Há quem diga que se arranca aí dentro de uma panela que está no fogo, aos poucos, ela não nota. Se ela cair com uma panela que já está fervendo, ela pula fora. Mas se for esquentando aos poucos, ela cozinha junto e não percebe. E eu acho que nós estamos numa situação assim, quando caímos nas mãos do vício. A pessoa vai morrendo aos poucos, mas não percebe que está se matando. E isso vale não só para os vícios químicos, mas por uma série de problemas que a falta da virtude produz na vida humana, até coletivamente, quando não se dá valor à honestidade, à sinceridade, à verdade. Então, aí, o universo social entra em colapso. Porque aí começa a sociedade a se autodestruir. Então, é isso que nos surpreende quando a gente vê as notícias. Mas tudo isso começa, segundo essa visão, se nós temos que compreender o que é um hábito e como ele é estruturado. Para tentar responder a essa pergunta, consideremos como funciona o cérebro. Cada pensamento, de acordo com sua característica, aciona uma corrente elétrica num circuito específico de neurônios cerebrais. Isso ativa aqueles neurônios daquele circuito, e a reincidência nesse mesmo pensamento ativa novamente os mesmos neurônios, em detrimento relativamente da grande maioria, que são os outros. Vocês percebem que, assim, daqui a pouco nós vamos constituir um preconceito. Que de tanto pensar e insistir naquele pensamento, às vezes por milênios numa cultura, assim a repetição da mesma corrente elétrica através do mesmo circuito de neurônios cria uma situação que favorece cada vez mais a repetição de todo o processo. Ele vai ficando automático. Vocês não sei se conhecem a lei do tomate, que é muito importante na informática. Automaticamente. Aí a coisa vai acontecendo pela lei do tomate. Por esse motivo, o pensamento, a emoção e a ação são processos produtores de hábito. Se esse hábito for construtivo, ótimo. Mas e se ele for destrutivo? No primeiro nós chamamos virtude, no segundo nós chamamos vício.
Isso pode tornar-se bem mais evidente quando nos lembramos que o neurônio é uma célula viva e, portanto, particularmente mais sensível à repetição dos estímulos do que um simples circuito elétrico que é inerte. E caso nos aprofundemos nessa questão, descobriremos, talvez, com espanto, que características de nossa personalidade, às quais nos identificávamos como sendo nós mesmos, não passam de hábitos ou reações mecânicas do nosso passado, são condicionamentos com os quais nossa consciência se identificou. Então, começa um processo de autoconhecimento quando nós identificamos que isso pode ser a causa do mal que nos aflige. Então, eu tenho que descobrir quem realmente eu sou e que outras naturezas viciosas se desenvolveram em mim que contra mim estão lutando. Mesmo quando eu quero me libertar dela, elas eventualmente parecem mais fortes. Vejam o que diz Platão. Se o agradável é o bem, ninguém que saiba ou creia que haja coisas melhores do que as que faz e que sejam possíveis para ele, continua a fazer essas últimas, tendo possibilidade de coisas melhores. E deixar-se vencer por si próprio não pode ser senão ignorância. Nem o conseguir vencer-se a si mesmo não pode ser senão sabedoria. Então, essa questão do ser humano conhecer a si mesmo, tomar o rumo das suas escolhas, esse despertar espiritual é, na verdade, essa busca essencial da libertação do ser humano do seu sofrimento. Então, aqui é que entra a tal da meditação, como diz também Krishnamurti, me permitam citar, a libertação da nossa contradição ou do nosso sofrimento depende, portanto, do autoconhecimento. Como diz Krishnamurti, a meditação é o começo do autoconhecimento e o autoconhecimento é o começo da sabedoria. Nasce a sabedoria quando há liberdade da mente, e a mente que está tranquila encontrará o atemporal, aquela dimensão que alguns chamam de espiritual. Mas a mente tem que se aquietar. E isso só acontece, como dizem, quando a pessoa está bem consigo mesma. Então, esse processo de autoobservação e libertação das tensões que a mente produziu por ignorância contra si própria. Tem gente que diz, ou questionaram até o grande yogi Vivekananda, se a mente é a causa do mal, como é que eu vou usar a mente para me libertar do mal? Ele disse, eu posso usar um espinho para remover outro. Não que depois eu faça uma coleção de espinhos em casa, mas eu vou usar instrumentalmente um espinho para remover o outro. E depois, de preferência, eu espero, se jogue os dois fora. Não estamos aqui querendo apenas cultivar a mente. Nós queremos libertar a mente das suas distorções. Então, a meditação usa a mente, é verdade, mas para libertar-se das distorções que ela havia criado antes. E é preciso convencer-se disso, não é necessariamente na primeira vez que nós vamos ficar muito convencidos, nem estamos aqui com essa pretensão. Mas se a pessoa puxar esse novelo de lã, vai vir pela ponta o novelo inteiro. Se ela realmente investigar qual é a causa do mal, e nós estamos dizendo que é profundamente teosófico, por quê? Porque coincide nessa esfera de uma sabedoria que todos concordam, né? Uma sabedoria divina, como é a tradução pura e simples da palavra teosofia. Creio que é profundamente teosófico, num espírito de liberdade de pensamento que nos caracteriza, que Buda, Shankara, Patanjali, Krishna
né? Que o Cristo, que Pitágoras, que Platão. E poderíamos procurar mais. Sábios e santos da antiguidade pensem a mesma coisa com relação à origem do mal, à origem do sofrimento, à origem da miséria. E estamos aqui refletindo se é possível usar a mente para libertar-se, ao invés de usar a mente para destruir-se. Porque essa é a essência da contradição humana. Como os animais não têm a mente suficientemente desenvolvida, eles não entram em contradição. Eles não têm o poder de destruir a si próprios, eles não se suicidam. Pode acontecer de um peixe lá, ou de uma baleia, perder o rumo por alguma doença cerebral ou alguma toxidez da água, e daqui a pouco ela encalhar. Mas, em condições normais, uma tartaruga atravessa o oceano sem bússola. Então, é o ser humano que usa mal a mente, que deveria ser aquilo, não é? Que o superaria, ou sei lá. Alguns pretendem que o ser humano é o pináculo da evolução, mas também é o ponto que pode levar ele a se destruir. Então, essa é a nossa grande reflexão de o que é a superação da contradição humana. É claro que o capítulo desenvolve muito mais. Eu poderia, quem sabe, citar, pelo menos, uma passagem de Franz Hardt, outra, quem sabe, até de alguns ecologistas. O gaúcho agrônomo Lutzenberger dizia, né? Eu acho interessante esse raciocínio dele. Como costumava dizer o Lutzenberger, ecologista internacionalmente conhecido, se fôssemos verdadeiramente materialistas, estaríamos, antes de mais nada, preocupados com nossa saúde física e com a conservação ecológica do meio ambiente, do qual a saúde física depende. Então, nós somos materialistas? Nem isso. Nós somos sensacionalistas. Nós queremos usar o corpo até um bagaço seco para ser a laranja que não tem mais suco, aí joga fora. Mas nós estamos dominados pela sensação, não pela busca da saúde física. E a sensação, por sua vez, é uma conexão entre o corpo físico e algum componente mental, porque senão ela seria passageira. O mais correto é dizer que a sensação associada à memória da mente cria o desejo. Então, por isso o Buda dizia que a causa instrumental realmente é o desejo, o problema. Porque os animais têm sensações. Podem até ter desejos, mas como a mente é pouco desenvolvida, satisfaz os desejos com relativa facilidade. Mas se a mente se desenvolve, por exemplo, o medo da serpente ou do penhasco, ele vem para a sobrevivência do ser humano, é instintivo. Mas ele está ligado a um fato, a uma ameaça imediata. Agora, quando eu começo a criar ameaças imaginárias, eu posso acabar com medo de ter medo. Aí eu entro em loop. Aí eu estou com ansiedade, com síndrome de pânico. Eu não tenho mais relação com uma causa externa real para ter medo. Só que esse outro medo, que é uma disfunção psicológica, ele se alimenta a si mesmo e pode chegar a níveis exponenciais de desenvolvimento e pânico. Aí depois incide no esgotamento dessas funções de ansiedade, vai entrar no síndrome de pânico, na depressão, porque estão já desconectados das causas reais e imediatas do sofrimento. Então, a menos que nós desenvolvamos a meditação como fator reverso de retomada
das funções básicas da mente, a coisa pode ficar muito obscura. Existe uma passagem que eu gosto muito da Katha Upanishad que diz: saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Está aqui na página 16. Ou seja, o verdadeiro ser está dentro da carruagem. A carruagem é o corpo físico, ela costuma pagar o preço dos desmandos. Então, o corpo físico é o para-raio dos descontroles da alma. Aí adoece, somatiza. Mas a verdade é que o cavalo, que simboliza o desejo ou busca de sensação, o sentido, deveria ser governado pela mente, que é o cocheiro. Se o cocheiro, porém, está bêbado, leva lá uma caninha debaixo do assento, ele não ouve mais o passageiro que comprou a passagem com um certo propósito. E quem governa agora é o cavalo, porque o cocheiro está fora de combate. Só que o cavalo não está interessado no destino do passageiro. Ele nem entende por que ele está ali, sendo obrigado a ir para algum lugar. No primeiro cochilo do cocheiro, não dá para comer asfalto, ele gasta os cascos, ou sei lá, se for paralelepípedo, talvez seja até pior. Tudo que o cavalo quer é sair da estrada. E se ele tiver a oportunidade, ele com certeza o fará. Porque os pastos verdejantes estão fora da estrada. De preferência, perto do abismo, onde os outros ainda não comeram. Então, o cavalo gosta de correr perigo pelos seus desejos. Se você se deixarem governar pelo cavalo, a probabilidade de acidente é muito grande, se não quase previsível. Porque, por instinto, ele não estaria carregando uma carruagem com passageiro, com malas. Ele tem noção do peso dele e até onde ele pode ir, mas ele não calcula o peso que ele está levando consigo. E aí vai tudo despenhadeiro abaixo. Então, se vocês, para usar a expressão popular, derem mole, derem chance para o azar, de partes desgovernadas do desejo, e com todas as tentações que o mundo moderno criou, até químicas e droga, para usufruir, tirar o dinheiro, é puramente por busca de dinheiro que o narcotráfico está estruturado. Então, vocês vão ver que a pessoa vai se destruir mesmo. Então, essa questão de autoconhecimento é fundamental, perceber que nós temos vários componentes na nossa natureza. E cada é um comboio, não é só. Se fosse só o corpo e o espírito, ainda seria mais fácil. Mas nós vamos estudar no pensamento teosófico todas essas camadas da mente, os veículos da consciência. Aí nós vamos estudar, é claro, nas palestras subsequentes, senão não precisava de um curso. Mas eu estou tentando mostrar por que existem outras camadas e como eu posso provar que elas existem. Porque elas estão em conflito entre si. Se um ser humano não tivesse conflito, eu diria que ele não precisa de teosofia. Se ele não tivesse contradição, não era necessário espiritualidade. Aliás, não haveria guerras, não haveria armas nucleares, estaria tudo resolvido. Verdade que a gente estaria nas cavernas. Mas não correria o risco da destruição do planeta. Estaria de galho em galho, aí, pulando em busca de frutas mais doces. Mas, dado que estamos aqui, nós temos que resolver o problema. A mente se desenvolveu e temos que dar uma diretriz para ela. E se o cocheiro não orientar, os desejos saem da estrada. Outros, então, radicais, querem matar o desejo.
mata o cavalo. Bom, aí nós não vamos mais a lugar nenhum, ou vão chamar o passageiro para puxar a carruagem. Hã? Não, vocês estão rindo, mas os radicais parece que gostam dos extremos. Ou solta o cavalo com a porteira aberta, ou mata o desejo, não vai mais a parte alguma. E o caminho do meio do Buda, que é saber dirigir o cavalo, isso parece que não é a maioria que escolhe. Senão o mundo não estaria do jeito que está e o noticiário seria outro. Então, nós não podemos matar o desejo, nós temos que reorientá-lo. E essa é a grande questão, eu suponho, que nos propõe um teósofo que era também médico. Vejam que isso é do século XIX, mas eu vou ler para vocês e me digam se não é muito atual. Franz Hartmann é escolhido pelo Blavatsky para citá-lo. Ela cita no Ocultismo Prático. A energia acumulada não pode ser aniquilada. Nós também compilamos aqui na Tradição Sabedoria. É uma coletânea dessas grandes citações. A energia acumulada não pode ser aniquilada. É inútil tentar resistir a uma paixão que não podemos controlar. Então, a não ser que eu queira matar o cavalo. Se sua energia acumulada não for conduzida para outros canais, crescerá até que se torne mais forte que a vontade, mais forte que a razão. Essa é a explicação esotérica da loucura. Né? Vamos chamar assim numa linguagem do século XIX. Ou, na verdade, é a linguagem de Platão, se vocês forem estudar os originais gregos. Quando se perde a razão. A alma superior, imortal, é a alma racional, segundo Platão e Aristóteles. Eu, às vezes, acho que quando Aristóteles diz que o homem é um animal racional, ele estava otimista e não tinha lido o jornal. Hã? Mas o sentido último é este. Para controlá-la, controlar o quê? Essas paixões, ou a mente, tu tens de conduzi-la para um outro canal superior. Ele está falando da energia que vai se acumulando na mente. Então, para controlar a energia acumulada, tu tens de conduzi-la para um outro canal superior. E, desse modo, o amor por alguma coisa vulgar pode ser modificado, transformando em amor por algo elevado. Freud chama de sublimação como base da civilização. E o vício pode ser transformado em virtude se o seu curso for alterado. Então, aqui nós estamos com a base do processo meditativo. A paixão é cega e vai para onde for conduzida, e a razão é um guia mais seguro para ela do que o instinto. Bom, que pelo pessoal apaixonado não raciocina, isso eu acho que todo mundo sabe. Só que descobrem, às vezes, tarde demais. A ira contida ou o amor acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar sua fúria. Ou então a pessoa fica sozinha há muito tempo, se apaixona pela primeira miragem que aparece. Então o cara acha que encontrou a princesa encantada, depois tira o véu e descobre que era a mendiga desdentada. Ou a menina beija o príncipe e ele vira sapo. Então, a questão toda é que há um desencanto, porque, na verdade, houve uma espécie de repressão ou acumulação da energia, e aí ela se projeta por Vikshepa na primeira imagem que parece enganar a pessoa, iludi-la como uma grande solução. Ah, agora encontrei. O mesmo e o pior vale para a ira. Quer dizer, se a pessoa vai acumulando uma série
de desconformidades e aborrecimentos, daqui a pouco ela explode, o cara que estiver por fora leva o espinafre para casa. O primeiro que passar leva o bufete. Né? A ira contida ou o amor acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar sua fúria. É uma projeção. De outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá seu próprio agente. Aí nós chamamos de somatização. Aí a pessoa adoece. Seja psicologicamente, seja até mais fisicamente. Após a tempestade vem a bonança. Os antigos diziam que a natureza tem aversão ao vácuo. Não podemos destruir ou aniquilar uma paixão, ele insiste nisso. Se ela for expulsa, uma outra influência elemental tomará o seu lugar. Não deveríamos, portanto, tentar destruir o inferior sem pôr algo em seu lugar, mas, de fato, deveríamos substituir o inferior pelo superior, o vício pela virtude e a superstição pelo conhecimento. Então, esse é o primeiro trabalho, é o método de substituição. O segundo, que é o de desidentificação, nós poderemos tentar trabalhar mais adiante, que é não se deixar envolver com o personagem. Isso já é mais para o Krishnamurti, para o Zen. Mas eu acho que, num primeiro momento, se a pessoa está muito mergulhada na confusão, ela tem que substituir, porque se ela quiser queimar a etapa, ela pode não conseguir. Eu já vi gente tomar caminhos difíceis quando jogam tudo para as últimas técnicas. Não, agora eu vou parar de pensar, agora eu não. E aí, daqui a pouco, fazem uma besteira porque não conseguiram, e aí já é tarde. A mente não para tão rapidamente. Então, se não há um processo disciplinar prévio de descondicionamento, que a mente já está viciada, ela tem que passar por um processo de recondicionamento. Essa é a tese do yoga. O yoga diz que o nirbidya samadhi, os estados de esvaziamento total da mente, vêm depois da concentração, depois da substituição do vício pela virtude. Então, eu estou aqui apenas narrando o conhecimento dos sábios da antiguidade. Não sei se há perguntas, comentários, críticas ou divergências. Graças a Deus, na sociedade teosófica existe liberdade de expressão e liberdade de pensamento. A palavra é vossa. Aviso também, antes que alguém não perceba, que a nossa próxima reunião nessa sequência, que é o capítulo 2, será no dia 23 de junho, portanto, já no inverno, às 20 horas, é uma sexta-feira. Certo? O livro tem 9 capítulos, então a nossa intenção é, em 9 meses, nascer a criança. Tá bem? Regina, eu tive a impressão que tu estava levantando os óculos. Era só isso? Você falou que a criança estava, 9 meses, estava nascendo. Falei, de óculos. Tá certo. Então. Mas eu tive a impressão que alguém pediu a palavra, sim, Lidman, mas está sem o nome. Me ajuda aí, que tu estás de co-anfitrião. Tá como Galaxy Esses são os A02S. melhores, vêm de galáxias superiores. Mas você continua mutada. Estão falando de ti, minha querida. É a Penha que está com o Galaxy. Mas ela continua com o microfone fechado. O teu problema é o microfone que tem que abrir. Ainda não. Aí... eu acho que... eu estou com certa dificuldade.
Então, é esse livro aí, né? Eu estou chegando hoje. Essa é a primeira reunião nesse sentido? Chegaste na hora certa e na parada do pênalti. Até que enfim eu consegui, né? Sabe, ô, Ricardo, você faz, às vezes, alguns comentários sobre a biologia, que eu estou desatualizada. Eu sou bióloga um pouco desatualizada, que eu fiquei tive que cuidar de outras coisas. Mas que eu acho que essa biologia que a gente estuda e vê no currículo básico, ela continua do mesmo jeito por décadas, porque parece que é tão difícil. A física deu uma evoluída, outras ciências deu uma evoluída, a biologia ainda se rasteja em algumas coisas, embora haja conhecimentos que poderiam ser já atualizados, por exemplo, no nível de segundo grau, tá? Mas eu vejo que os pensadores de topo nessa área, eles sempre têm colocado uma questão espiritual nas coisas. E o conceito também de evolução evolui como tudo, sabe? E evolução não tem esse sentido linear que às vezes você cita e que a maioria tem. O ser humano pode ser o topo no quesito da evolução, no quesito do cérebro, entendeu? Eu não vejo desta forma assim, porque todos os seres evoluem para um determinado nível. E é um erro que se prega, eu vejo em várias... Não falo que você faça isso, que seja tudo chega para o ser humano. Isso não existe. Entendeu? Nunca a evolução é tudo para todos os seres, chega, é assim. Isso eu já falei algumas vezes. Aqui em cima está o ser humano. Não é isso. Sob o ponto de vista biológico, não. Mesmo porque para manter esse ser tão sofisticado, tem que ter tanta base aqui. Então, a evolução é isso aqui, aquela árvore, inclusive, que o próprio Darwin descreveu e escreveu, I think, entendeu? Isso é uma das questões. Hoje, você pega o pensador de vanguarda, ele sempre coloca essa sofisticação humana, e na própria teoria da evolução, que eu vejo que tanta gente fala tantas coisas que são, às vezes, um ranço religioso, um ranço das ciências sociais, que nossa, é uma coisa absurda, algumas coisas que se diz, e eu sou bióloga, mas eu tenho mestrado numa área social também, e eu acho que eu vi isso, os conceitos, inclusive, viram o contrário, às vezes, pelas ciências sociais, sabe? Por exemplo... É uma contradição, não é? Na própria teoria da evolução, a única coisa que fala sobre o ser humano, e mesmo porque talvez por uma necessidade de sobrevivência do Charles Darwin, é uma frase, e essa frase é o seguinte: o ser humano terá que ser estudado com mais detalhe devido suas características peculiares. Então, ele nem coloca o ser humano nessa parte, admite essa dificuldade, tá? E uma coisa que você... Estou falando demais, né? Posso falar mais ou não? Não, veja bem, tu te sinta à vontade, só que tem, claro... Isso está sendo gravado? Está sendo gravado. Então eu não quero falar mais, mas você... Isso vai aparecer na web, eu tenho... Entendeu? Mas tudo, olha só, agora você fez
se levantou uma dúvida e depois você deu uma resposta sem saber, sobre o ponto de vista biológico. Só que eu não vou tratar desse assunto, senão a gente vai ficar muito específico nessa miudeza, tá? Mas uma hora eu te falo. Com certeza, sinta-te à vontade. Tá? Nós Não vou estamos falar aqui para investigar o assunto, não é? Claro que não vamos resolver tudo Olha, na primeira exposição, né? Eu mas vou é tão deixar, simples. Pode falar. vou deixar, então, a Denise falar um pouquinho também, que ela tem alguma questão. Por favor, Denise. Olha, eu ainda não desenvolvi a clareaudiência, pode até ser uma meta, mas se vocês não abrem o microfone, eu tenho Está ouvindo agora? dificuldade. Então tá, é o seguinte, Ricardo, você citou hoje essa passagem da Katha Upanishad, saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Eu queria que você esclarecesse para mim, porque eu tenho uma dúvida com relação ao entendimento dessa passagem, a diferença entre o intelecto e a mente. Na verdade, tu imaginas que essa citação vem do original em sânscrito, porque é o Upanishad, é do Katha Upanishad. Então, a gente teria que pegar, se a gente fosse entrar, né, no espírito da citação, se fosse num nível acadêmico, com certeza teria que pegar o original sânscrito. Mas, por isso é que o estudo teosófico vai separar a mente inferior da mente superior, da intuicional, chamada às vezes búdica, de Atma. Então, tem camadas aí que estão subentendidas nessa frase. E a mente inferior é mais ligada com a sensação, a mente superior mais com ideais universais. Então, existe uma hierarquia de ordenação progressiva até ficar aberta a Budi, que é a intuição espiritual, e, por último, conhecer a Atma, que é o passageiro dentro da carruagem. Então, se eu não fizer esse procedimento progressivo, eu vou dar um exemplo. O cocheiro deveria ser justamente esse elemento búdico intuitivo. Se ele estiver voltado para o passageiro que canta, eu vou fazer uma pergunta, não sei se constrangedora: qual foi a última vez que vocês cantaram no chuveiro? Porque a pessoa que canta no chuveiro está feliz sem motivo. Hoje eu cantei. Se ela tivesse com um microfone para vender um CD, aí eu já tiro o raciocínio que eu estou fazendo. Se ela cantar no chuveiro pelo prazer de cantar, e ainda tenho sempre alguém na porta, vamos lá terminar com esse negócio, está gastando água, está gastando luz do chuveiro, está incomodando a vizinhança com a cantarolagem. Né? Mas só pode ser no chuveiro? Só se for no chuveiro? Não, estou dando o exemplo de um momento em que a pessoa não está sendo observada. Não tem que dar, eu suponho, satisfação para ninguém, está no máximo da sua privacidade, mas não sei, daqui a pouco está toda a galera do Flamengo dentro do chuveiro, aí eu não vou entrar no mérito aqui do banheiro público e tal, mas a questão fundamental é quando é que nós estamos felizes conosco mesmo. Quando é que aparece ou irrompe uma felicidade, como eu suponho que possa ser o caso do passageiro, porque ele está viajando, ele levou anos, sei lá, meses, acumulando dinheiro para fazer a viagem, ele está indo, sei lá, encontrar a amada na outra cidade. Teria inúmeros motivos para eu dizer por que ele foi viajar. É uma especulação, mas ele é um viajante. E ele está indo para um destino, ele sabe, ele escolheu esse destino. E ele está feliz, eu suponho, porque senão ele teria pulado fora
ou ele está sequestrado, tem uma carabina atrás dele. Né? Eu não acredito em casamento com carabina na nuca, mas eu estou supondo que ele está feliz porque está viajando. O pessoal fala isso. Né? Foi ver as pirâmides do Egito, foi ver, sei lá, o Taj Mahal na Índia. Bom, ou ele quer ver o Louvre em Paris. Ele está feliz. A maioria das pessoas se dizem felizes quando estão viajando para lugares que elas há muito queriam conhecer. Tanto que o drama do Titanic afundar é porque rompeu a última felicidade ou a maior convergência dos sonhos humanos, que é viajar num cruzeiro na primeira classe, ter nem que seja uma semana de prazer depois de um ano, então, que equivale talvez ao carnaval de alguns que passam fome para conseguir ter dinheiro para fazer uma fantasia na Marquês de Sapucaí, nem que seja por uma noite. Então, o passageiro sabe por que ele é feliz, o passageiro sabe por que existe a viagem, mas o cocheiro não. Muito menos a rédea, que é um instrumento do cocheiro, e o cavalo, então, esquece, porque o cavalo está noutra, ele quer prazer e fugir da dor. O negócio dele é sair da estrada e fugir dos arreios. Então, se tu entenderes que há uma composição, como é que o cocheiro e o passageiro precisam se entender? Se esses dois não se entenderem, todo o resto está prejudicado. Aí o cocheiro fica deprimido, porque está sempre repetindo a mesma viagem, aquilo perdeu a graça, ele já faz de cor, ele acha que o cavalo vai sozinho, ele quer botar no piloto automático, a lei do tomate, ele vai de barriga, como dizem, vai empurrando com a barriga. Então, ele não vai fazendo com plena atenção. A atenção é a coisa do cocheiro, mas quando ele está conectado com o passageiro. Se ele estiver desconectado, se a alma está perdida, como dizem alguns, são linguajares que surgiram ao longo dos milênios. Eu não estou entrando no mérito. Mas se não tem essa religião, essa reconexão, esse comboio pode acabar no despenhadeiro. Basta o cocheiro ficar desatento, o cavalo sai da estrada e daí para frente o abismo é o limite, porque ele quer aquelas... Porque você sabe que a pessoa não se satisfaz com uma dose pequena, e quando ela experimenta a pequena, ela quer uma maior, e uma maior, e uma maior. A dose anterior não tem mais graça. Vale para todas as paixões, inclusive para engordar. Não precisa nem ser uma coisa tão transcendental, pode ser o chocolate que está em cima da mesa. E daqui a pouco o cara está... Então, eu estou querendo mostrar que, a menos que haja uma relação dessas partes entre si, o comboio se desagrega, entra em conflito, entra em colapso. E o ser humano não é só o passageiro. O passageiro é o núcleo, que é imortal. Mas ele precisa aprender a lidar com todo o comboio. Isso se chama sabedoria. Não se compra na farmácia. Deixa eu só... Tem que entender como funciona a mente, superior, inferior, a intuição, a sensação. E isso não se ensina na escola. Mesmo porque é difícil, né? Desculpa. Autoconhecimento não é uma coisa tão simples. Senão estava todo mundo iluminado. Mas a primeira coisa a compreender é que a falta disso é a causa do sofrimento. Se nós compreendermos isso, o resto vem. Porque aí eu vou em busca da sabedoria. O pior é as pessoas não estarem procurando a sabedoria, ou nem acreditar que ela exista. Nem sabe onde procurar, nem acreditam que tem a solução. Aí se jogou no precipício. Perdeu a fé em si mesmo.
Não sei se isso, em parte, responde tua pergunta. Nós vamos ter que decodificar cada uma das camadas dessa alegoria. Entendi. Eu só queria colocar aqui uma percepção do que você falou, e se a gente pode ir um pouco por essa linha, de forma ainda que simplificada, que quando o intelecto estaria mais relacionado a um nível de discernimento que a pessoa tenha, e isso iria influenciar a mente que está mais próxima das sensações naquele processo de Kamamanas. Dá Então, uma se a gente não orientação. tem algum ideal. discernimento desenvolvido em função do intelecto, que estaria um pouco acima do Kamamanas, o Kamamanas teria mais vulnerabilidade, digamos, a ficar afetado pelas sensações. A gente pode ir um pouco por essa linha? Não, tu já deste a resposta. Como diz Sócrates, a boa pergunta já contém a resposta. Não, isso foi uma interpretação que eu fiz aqui com base no que quantos você falou. termos tu usaste e eu não vou conseguir explicar isso na primeira palestra. Para isso tem aqui um livro. Se eu pegar aqui a página 41, tem todas as camadas das esferas da consciência, mas eu não vou me arriscar a fazer isso na primeira palestra. Eu já li esse seu livro, mas essa parte aí eu achei super impossível de eu entender. Ué, para isso estamos no curso, tá certo? Não é na primeira vez. Mas tu estás vendo que ela desenvolveu bem. Por que que a alegoria ajuda? Por que que uma simples alegoria do Upanishad, muito antes de existir gráficos e luzes tridimensionais e hologramas e não sei mais o quê, os Upanishads explicam como é que o ser humano pode conhecer a si mesmo. Mas é que a gente não é só ler, aí tem que introjetar, isso tem que ser meditado. Começa num primeiro princípio com Shravana, que é ouvir, depois vem Manana, que é refletir, e, por último, Nididhyasana, que é meditar em conformidade com a vida diária, tem que introjetar. Então, o pessoal do fast food, que já quer tudo mastigado e pronto, já resultado no primeiro dia, não vai chegar lá. Tu mesmo estás me confessando que já leste e complicou. Então, mas foi há muitos anos, quando você lançou. Pois então. Mas na primeira edição, acho que não tinha esse gráfico. De qualquer forma, que seja na terceira, né? Então, agora está na quinta, e ainda assim a gente está estudando. Por quê? Porque eu não sei se tem o gráfico, eu estou falando essa questão que ela abordou aí. E você... Tá. Bom, entendeu? o gráfico tenta simplificar, de repente ele até complicou. O fato é que essa questão das camadas do ser é a essência do nosso tema, é o autoconhecimento. É assim que nós vencemos a contradição humana. Superando a contradição humana é meditando no autoconhecimento ou em busca dele. Mas tá, okay? Obrigada, Ricardo. O que a música, que a cantar no chuveiro teve a ver que eu não entendi? Porque ali nós temos uma alegria espontânea, sem os problemas que a mente costuma criar. Entendi. Mas se cantar o dia inteiro dentro de casa também não tem problema, é bom, né? Não, vai murchar a pele, né, de tanto banho, mas... dentro de casa. Tô querendo fora do chuveiro. Isso não garante. A pessoa pode estar no chuveiro e estar deprimida. Por isso que eu perguntei qual foi a última vez que vocês cantaram no chuveiro. E pode não ter sido hoje. Então, daqui a pouco o cara vai refletir, faz um mês, faz 2, faz 1 ano. Nunca mais cantei no chuveiro, nem sei o que é isso. Então, a coisa já vem difícil há tempo. Uma criança, tu não precisa perguntar se ela quer brincar. Se ela não quiser brincar, ela está mal. A minha filha, quando pequena, eu chegava em casa exausto.
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela estava o dia inteiro esperando para brincar com o pai. E aí era uma pilha alcalina. Não se esgota. Então, a criança, ela quer pegar cada instante para viver aquela felicidade, ela transborda aquilo. E o ser humano está lá, já meio velho, arrastando a ferramenta, pensando no imposto de renda. Aliás, nem devia falar nisso, que já vou tirar o sono de alguém. Então, aquela coisa da vida do adulto que não tem mais graça nenhuma. Como diz aí, atribuído a Salomão, Eclesiastes, dos dias em que não há mais prazer, lá, Eclesiastes 12, dá uma lida. Então, acho que é 6:12. Não, Eclesiastes 6, versículo 12, aí a coisa começa a engrossar. Mas desde o início do 6, desde os tempos da minha mocidade e tal, bababá, e até que o troço fica meio sombrio. E a pessoa começa a se perguntar qual é o sentido da vida, porque a criança não precisa fazer essa pergunta, a não ser que o pai ou a mãe morram, o que às vezes acontece. A tragédia pode começar cedo. Mas na infância a gente costuma preservar um encanto cor-de-rosa, os problemas da vida vão aparecendo depois. Não é verdade? Por isso, o exemplo de um estado de alegria que seja espontâneo. Enquanto a criança está jogando futebol com bola de meia, como dizia o Pelé na sua autobiografia, dentro de casa, para não quebrar nada, porque a mãe vai ficar horrorizada se quebrar a porcelana e não sei o quê, a bola é de meia. Não sabe nem contar, então não é importante o gol, quem está ganhando, quem está perdendo. Agora, depois que aprende a contar, não é só o gol que começa a ser contado, é também quanto ganha. Aí o jogador já não joga pelo jogo, mas é mercenário, ele não tem amor ao time, mas quem paga mais. Aí começa a ver aquilo que era um jogo espontâneo, começa a ser uma indústria de interesses. E aí, um dia, tu te decepciona com o futebol, porque tu vê que o cara que está jogando no teu time, no mês que vem está jogando no adversário, ou vendeu o resultado e amarelou na hora do jogo. Então, lá se foi a última esperança da infância. O futebol é uma desgraça. A pessoa vai se desencantando. Primeiro ela descobre do problema do Papai Noel, depois ela descobre o cartão de crédito, por isso, outro dia ela descobre que o futebol não era bem assim, e que quando chegar nos políticos Travou, Ricardo. Alain, você toma conta agora. Oi? Falando para o Alain que ele é o anfitrião, ele vai vir comanda. Travou, né? Eu posso cantar, se você quiser. Tudo que canta, encanta. Olha, você canta, olha lá, tem guitarras. Eu também canto, mas eu não tenho guitarra, não. Eu canto só com a minha voz. Né? Eu canto fazendo comida. Eu canto fazendo um monte de coisa. O Ricardo até caiu. Ele caiu, por isso você agora é o anfitrião, agora você é o anfitrião. É que não deixa cair a bola, porque senão cai todo mundo. Por causa é por causa que está sendo gravado. Uhum. Se cair, cai todo mundo, acaba a gravação. eu falei demais e o Karma... Não pode falar de política, né? Olha o que acontece. E muito menos de futebol. Viu? Censura! Futebol, política e religião, meu pai dizia que a gente não pode discutir. Não, então, pode não. já caiu a linha. Mas convido a vocês, então, para o dia 23 de junho. 23 de junho é meu aniversário. Mas então tu está já com o bolo em cima, com cereja e tudo, convidada para repartir conosco. Exatamente.
Tá bom? Então, um grande abraço para todos. Ok. Um abraço. Um Obrigado, abraço. Ricardo. Obrigada. Tchau, Muito Ricardo. obrigada. Obrigada. Namastê. Namastê. Namastê.